Hora de conversar com a Mônica Bergamo, que vai falar sobre o que o STF tem visto em relação a uma possibilidade de fuga de Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. O Supremo vê preparativos, Mônica? O que você apurou? Bom dia. É isso, Sheila. Bom dia a todos. Ministros do Supremo Tribunal Federal acreditam que o presidente dos Estados Unidos, Sheila, Donald Trump, está criando as condições para que o ex-presidente Jair Bolsonaro fuja do Brasil para não ser preso. Magistrados do Supremo receberam a informação de aliados do próprio Bolsonaro de que ele está em pânico com a possibilidade de ir para a prisão. A gente já falou aqui que o julgamento está nos seus finalmente e que Bolsonaro pode ser preso sim até outubro, até advogados que fazem parte da defesa dele, até aliados acreditam nisso e ele também. Então esse medo demonstrado por ele, pelo ex-presidente, desculpe, e sinalizações do passado de que ele poderia sair do país, sim, e o fato de um dos filhos dele, Eduardo Bolsonaro, já está morando nos Estados Unidos e se definindo como um deputado em exílio, levam os ministros a enxergar nas falas do Trump, ou Sheila, um preparo para essa fuga. Quer dizer, a saída seria a concessão de um asilo político para o Bolsonaro, sob o argumento de que ele sofre forte perseguição no Brasil. As declarações do Trump, nesse sentido, são inequívocas, né, o Sheila? Sim. Ele diz, né, ele cita essa suposta perseguição, inclusive na carta em que ele enviou ao Lula, comunicando que está impondo sobretaxas ao Brasil de 50%, que na prática é um rompimento de relações comerciais. Então, o que ele diz? Deixem o grande ex-presidente do Brasil em paz, caça as bruxas, diz, eu tenho assistido, assim como o mundo, como eles não fizeram nada além de ir atrás dele, dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano. Ele não é culpado de nada, só lutou pelo povo. Na carta para o Lula, ele diz que o julgamento do Bolsonaro é uma vergonha interna e que tem que acabar imediatamente. Ou seja, claramente ele está dizendo, eu considero o Bolsonaro um perseguido político. Então, se você tem de um lado Bolsonaro com pânico de ser preso e do outro lado o presidente dos Estados Unidos falando ele é um perseguido político, qual é a conclusão óbvia? É possível que os Estados Unidos, é possível não, é seguro que os Estados Unidos concederão um asilo político caso o Bolsonaro peça. E por que esse convencimento? Porque o passado condena um pouco, né, Sheila, o Bolsonaro em 2022, quando o Lula foi eleito, ele foi para os Estados Unidos, uma viagem assim do nada, intempestiva, não passou o cargo, e depois disse num discurso, inclusive, já que saiu do país porque tinha um pressentimento que algo poderia acontecer a ele. Ou seja, tendo esse pressentimento, ele preferiu ir para os Estados Unidos. Ele, quando perdeu o passaporte, foi passar 2 noites na Embaixada da Hungria, também sem maiores explicações. Que ex-presidente da República vai para uma embaixada de um país estrangeiro para dormir por 2 noites, né? Com o segundo escalão de autoridades desse país, quer dizer, sem ter nada a ver com nada. Então, toda essa movimentação do passado do Bolsonaro, o medo dele manifestado para diversas pessoas no presente, e essas declarações em tom muito dramático do Trump, falando ele é um perseguido, o que você faz com um perseguido político, Sheila? Você abre as portas para ele, óbvio. Então, é isso, os ministros supremos sim enxergando aí possibilidade de fuga do Bolsonaro antes da condenação e da ordem de prisão, Sheila. E aí, hoje, um pouco mais cedo, Mônica, a gente até exibiu um trechinho aqui do que disse o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, dizendo que tem mantido diálogo com representantes da Casa Branca e tal. O objetivo é esse mesmo, de denunciar escalada autoritária aqui no Brasil. E nos bastidores tem rolado o seguinte, eu queria te ouvir sobre isso, Mônica. Bolsonaristas dizendo sobre essa taxação de 50% aí que veio na carta do Trump. Bolsonaristas dizendo que a ideia é esperar uma repercussão negativa dessa medida, né, colocar toda a pressão em cima do governo brasileiro para depois de algumas semanas, Jair Bolsonaro anunciar que pediu a Donald Trump revogar o tarifaço. Por quê? Porque tem uma possibilidade de recuo lá na frente. E aí, Mônica, o que se sabe a respeito disso? Essa é uma jogada política também? Eu acho que quando o Trump faz esse tarifaço e cita o Bolsonaro, quer dizer, você vê que mesmo publicações tidas como mais conservadoras estão condenando fortemente o Trump, porque ele pune
as empresas brasileiras, os empregos brasileiros, para quê? Para o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não consegue se defender aqui no Brasil. Então a reação está sendo muito negativa e está dando de bandeja uma bandeira para o Lula, né? O Sheila, que é o inimigo externo. Né? Eu estava falando com o ministro hoje cedo do governo que me falou, não, agora é o seguinte, tudo vai ser culpa do Trump. A economia está mal, culpa do Trump. A economia está bem, apesar do Trump. Está tendo desemprego, culpa do Trump e do Bolsonaro. Quer dizer, por óbvio, né? É um desastre, quer dizer, de comunicação, porque a gente sabe, os Estados Unidos têm um histórico no Brasil que não é favorável também, né? Os Estados Unidos já apoiaram ditadura aqui no Brasil, apoiaram o golpe, né, que tirou o João Goulart, que era um presidente eleito democraticamente, tirou o Jango do poder para colocar uma ditadura apoiada pelos Estados Unidos. Eles participaram daquele golpe, isso já foi amplamente documentado. Então não é vamos dizer assim, não é super simpática essa posição deles. E a gente tem que lembrar também que o Trump, pesquisas mostram que no Brasil o Trump é bem mal avaliado, né? As pessoas não gostam do Trump no Brasil. Então, não é bom para o Bolsonaro. É bom porque dá um fôlego político para ele, claro, dá um oxigênio, né? Mostra que ele está vivo, alguém se importa comigo. Ele estava sendo rifado aqui já por lideranças de direita. O Trump vai lá, estende a mão para ele, inclusive com essa possibilidade clara, né, esses sinais claros de que ele pode ter um asilo político lá, é bom. Mas para o Lula foi bom também nesse sentido, né, de uma bandeira eleitoral. Vamos esperar as consequências na economia, que se prevalecerem essas sobretaxas, vão balançar bastante o nosso coreto aqui, né? Nós vendemos 40 bilhões para os Estados Unidos, inclusive aviões, então não vai ficar impossível vender qualquer produto com essa sobretaxa de 50%. Claro. Então vamos ver se haverá ou não um recuo. Mas o que ele pede em troca é impossível de ser negociado, né, o Sheila? Ele pede em troca a soberania do Brasil. Não é que ele pede em troca taxas maiores, taxas menores, abertura de mercado aqui ou ali. Ele pede que a Suprema Corte brasileira se ajoelhe e encerre o processo contra o Bolsonaro. Isso não vai acontecer. Muito bem. Mônica, um beijo para você. A gente volta a conversar amanhã ou, tendo qualquer novidade, qualquer apuração, você volta aqui com a gente. Até lá. Até mais.